Você está ouvindo o Arquivo Obscuro, um podcast investigativo com um novo episódio toda semana, disponível com exclusividade no Spotify e no YouTube. Neste episódio, reconstituímos um dos eventos mais perturbadores do século XX, o massacre de Jonestown, quando mais de 900 pessoas perderam a vida em meio à selva da Guiana, lideradas por um homem que se dizia a reencarnação de Deus. Jim Jones era o fundador do Templo do Povo, uma organização religiosa criada nos anos 1950 com ideais de igualdade racial e justiça social. Mas, por trás do discurso utópico, crescia um ambiente de manipulação, paranoia e controle absoluto. No dia 18 de novembro de 1978, o que deveria ser um refúgio se transformou num cenário de horror. O maior suicídio coletivo da história moderna. Um episódio que marcou para sempre a relação entre fé, poder e obediência cega. Hoje, no Arquivo Obscuro, Jonestown, o massacre do Templo do Povo. James Warren Jones nasceu em 13 de maio de 1931 na pequena cidade de Crete, no estado de Indiana, Estados Unidos. Filho de uma família humilde, cresceu em meio a dificuldades financeiras e uma mãe profundamente religiosa que influenciou sua visão de mundo desde cedo. Desde criança, Jim demonstrava um comportamento diferente. Era introspectivo, mas ao mesmo tempo carismático. Gostava de liderar os colegas e era fascinado por temas religiosos, especialmente a ideia de salvação e punição divina. Aos poucos, ia moldando sua própria visão de espiritualidade, que mais tarde o colocaria em rota de colisão com a igreja tradicional. Na adolescência, Jones passou por períodos de rebeldia e isolamento. Enfrentava o preconceito racial e social comuns na época, e isso o levou a desenvolver uma intensa obsessão por justiça social e igualdade. Era comum ouvir dele falas sobre um mundo onde não existiriam barreiras entre as pessoas, raça, classe ou nacionalidade. Foi nessa época que ele começou a frequentar igrejas pentecostais e a desenvolver sua oratória capaz de cativar e manipular. Alguns relatos dizem que, ainda jovem, organizava pequenos cultos improvisados no quintal de casa, onde pregava para vizinhos e amigos, prometendo milagres e revelações. Apesar de suas ambições religiosas, a comunidade local via Jones com desconfiança. Seu jeito intenso e autoritário causava desconforto, mas era inegável que ele tinha um talento raro para atrair seguidores. Nos anos 1950, já adulto, Jones decidiu fundar sua própria igreja, o Templo do Povo, em Indianápolis. O que começou como um pequeno grupo se tornou, rapidamente, uma comunidade que atraía principalmente pessoas marginalizadas pela sociedade, negros, pobres, desiludidos com as instituições tradicionais. Na América profundamente segregada daquela época, o Templo do Povo se destacava por sua proposta radical: integrar pessoas independentemente da cor da pele. Jim pregava que o amor cristão deveria romper todas as barreiras raciais. Isso atraía seguidores, mas também aumentava a hostilidade externa. A mídia local, inicialmente curiosa, logo passou a investigar a igreja de Jim Jones. Circulavam rumores de abusos, manipulação e controle sobre os fiéis. Muitos membros da comunidade denunciavam desaparecimentos e pressões dentro do templo. Ainda assim, Jones mantinha seu discurso público impecável, com carisma e autoridade. Com o crescimento do grupo, Jim ampliou sua mensagem, misturando doutrinas cristãs com ideais socialistas. Ele falava abertamente contra o racismo, a injustiça social e a desigualdade econômica. Seu discurso era uma combinação de espiritualidade, política e controle psicológico. Em entrevistas e palestras, dizia que queria criar um paraíso socialista na Terra, uma comunidade onde não existiriam opressão, preconceito ou sofrimento. Muitos seguidores acreditavam que Jones era um salvador, uma figura messiânica que oferecia uma saída para o caos da época. Mas essa utopia tinha um preço. Por trás dos discursos grandiosos surgiam os primeiros sinais de algo mais sombrio. Jones controlava rigorosamente os fiéis, monitorava suas vidas pessoais, punia quem demonstrar dúvida
ou dissidência. Casos de violência interna, coerção psicológica e abuso foram sendo reportados por ex-membros e familiares preocupados. Mas ninguém parecia ser capaz de enfrentar aquele líder carismático que isolava seu grupo cada vez mais do mundo exterior. Nos anos seguintes, essa dinâmica de poder cresceria, e o que era uma igreja começaria a se transformar em uma seita fechada, marcada por manipulação, medo e obediência cega. Esse foi o começo do que viria a ser conhecido como o Templo do Povo, o palco para um dos maiores massacres da história moderna. No final da década de 1970, Jim Jones e o Templo do Povo enfrentavam uma crescente pressão das autoridades americanas e da mídia. Vários relatos e denúncias apontavam para abusos dentro da comunidade, incluindo manipulação psicológica, trabalho forçado e isolamento dos membros. As investigações ameaçavam desmantelar aquele que, até então, parecia ser um experimento social e religioso único. Jones, no entanto, não estava disposto a perder o controle. Para ele, o cerco das autoridades americanas era uma prova da perseguição contra seu ideal. Foi nesse contexto que surgiu o projeto de uma nova comunidade, um refúgio distante, longe dos olhos inquisidores do governo e da imprensa. A escolha recaiu sobre a Guiana, um país com vastas áreas de selva, clima tropical e uma população pequena e pobre. O governo guianense, alinhado à ideologia socialista, viu na proposta de Jones uma oportunidade de desenvolvimento para uma região isolada e pouco explorada. Em 1977, mais de 900 seguidores do Templo do Povo mudaram-se para a Guiana, estabelecendo uma colônia que passou a ser chamada de Jonestown. O local foi planejado como uma utopia socialista, uma comunidade autossustentável, onde não existiriam divisões raciais ou sociais e onde o trabalho coletivo garantiria o bem-estar de todos. A promessa era sedutora para muitos. Em um país como os Estados Unidos, marcado por tensões raciais e desigualdade social, Jonestown representava uma chance de recomeço. A comunidade era formada em grande parte por pessoas negras e pobres que buscavam uma vida melhor, livre do preconceito e da marginalização. No entanto, a realidade logo mostrou-se muito mais dura do que o sonho. Jonestown era uma colônia isolada, cercada pela densa floresta tropical, onde o contato com o mundo exterior era estritamente controlado por Jim Jones e seus líderes próximos. A vida cotidiana em Jonestown era marcada por um regime rígido de disciplina. Jones estabelecia regras severas e punia qualquer sinal de insubordinação ou dúvida. A rotina incluía longas jornadas de trabalho, reuniões constantes e rituais que misturavam doutrina religiosa e controle social. Relatos de ex-membros e visitantes revelam um clima de medo e desconfiança. Muitos habitantes viviam sob vigilância constante, submetidos a abusos físicos e psicológicos. O isolamento físico refletia o isolamento mental imposto por Jones, que reforçava a ideia de que o mundo exterior era hostil e que apenas ali seus seguidores encontrariam segurança. Jones usava o discurso do paraíso socialista para justificar ações autoritárias e para manter a coesão do grupo. A ideia de igualdade se transformava na prática em obediência absoluta a ele, o líder carismático que prometia salvação, mas exigia controle total. À medida que os meses passavam, Jonestown se tornava uma prisão invisível, um espaço onde a liberdade era sacrificada em nome de um ideal cada vez mais distorcido. O que deveria ser um refúgio transformou-se em um lugar de tensão crescente e sofrimento silencioso. Essa tensão culminaria em novembro de 1978, quando a visita de um congressista americano desencadearia uma série de eventos que culminariam em um dos maiores massacres da história moderna, uma tragédia que exporia os perigos do fanatismo, da manipulação e do isolamento extremo. Em 1978, as denúncias contra o Templo do Povo chegaram ao Congresso dos Estados Unidos. Familiares de membros da seita, desesperados com o isolamento de seus entes queridos, pressionavam autoridades a investigar a colônia na Guiana. Muitos relataram que seus parentes estavam sendo mantidos contra a vontade, sob ameaças e violência. Foi então que o congressista Lew Ryan, da Califórnia, decidiu ir pessoalmente a Jonestown para verificar as condições da comunidade.
Ryan era conhecido por ser combatível e por se envolver diretamente em causas humanitárias. Ele acreditava que, com uma visita diplomática e transparente, poderia conversar com os membros e apurar as denúncias. A viagem foi organizada rapidamente. Em novembro de 1978, Lew Ryan partiu para a Guiana acompanhado de um grupo de jornalistas, assessores e alguns familiares de membros do Templo do Povo. A expectativa era de uma visita simples, talvez tensa, mas pacífica. A chegada à Guiana foi marcada por obstáculos. Jim Jones tentou impedir a entrada da comitiva e pressionou as autoridades locais a barrá-los. Depois de muita negociação, a permissão foi concedida. A equipe chegou a Johnstown no dia 17 de novembro. Ao chegar, Ryan foi recebido com sorrisos, discursos ensaiados e apresentações cuidadosamente planejadas. Os membros do Templo do Povo diziam estar felizes e satisfeitos. Era um cenário montado para parecer perfeito. Mas nos bastidores, algo muito diferente estava acontecendo. Durante a visita, alguns moradores de Johnstown começaram a se aproximar discretamente dos repórteres e dos membros da equipe do congressista. Entregaram bilhetes, fizeram pedidos de ajuda. Diziam querer sair dali, diziam estar com medo. Foi o primeiro sinal claro de que, por trás da fachada, havia um clima de opressão e desespero. Ryan decidiu agir. No dia seguinte, ele organizou uma lista com os nomes das pessoas que desejavam deixar Johnstown. Jim Jones, ao tomar conhecimento da decisão, reagiu com raiva. Tentou convencer os dissidentes a permanecerem. Quando não conseguiu, percebeu que seu controle sobre o grupo estava por um fio. O grupo de Ryan começou a se preparar para partir. Em 18 de novembro, ao tentar embarcar de volta para os Estados Unidos, a tragédia começou a se desenrolar. Enquanto esperavam o avião na pista de Port Kaituma, um pequeno campo de aviação próximo à comunidade, homens armados enviados por Jim Jones abriram fogo contra a comitiva. Lew Ryan foi assassinado a tiros, junto com 3 jornalistas e um desertor. Outros ficaram feridos. Foi o estopim. Sabendo que sua autoridade havia sido exposta ao mundo, e acreditando que seria preso ou destruído, Jim Jones deu a última ordem à sua comunidade: realizar o chamado ato de suicídio revolucionário. Na tarde de 18 de novembro de 1978, poucas horas após o ataque à comitiva do congressista Lew Ryan, Jim Jones convocou toda a comunidade para o pavilhão central de Johnstown. Aos mais de 900 seguidores que ainda permaneciam na colônia, ele fez um último discurso. A gravação dessa fala ficou conhecida como a Death Tape, ou Fita da Morte, um registro de quase 45 minutos em que Jones, com voz cansada, paranoica e firme, explica por que, segundo ele, a única saída agora seria a morte coletiva. Ele falava então de urgência, dizendo que o mundo exterior nunca os compreenderia, que após a morte de um congressista americano, os Estados Unidos iriam invadir a comunidade, massacrar seus filhos e destruir tudo o que haviam construído. Segundo Jones, o ato que estava prestes a acontecer não seria um suicídio. Era um suicídio revolucionário, uma resposta final a um mundo que, segundo ele, os perseguia por ousarem viver de forma diferente. Com a ordem dada, membros do círculo mais próximo de Jones começaram a preparar grandes baldes com líquido roxo misturado com veneno, cianeto de potássio, tranquilizantes e suco com sabor de uva. Um dos ingredientes mais reconhecíveis depois do evento foi justamente o corante roxo. Muitos acreditaram por anos que era Kool-Aid, uma marca famosa nos Estados Unidos. Mas, na verdade, era um outro produto chamado Flavor Aid. A partir daquele momento, o horror começou. As crianças foram as primeiras. Muitas, com menos de 5 anos, tiveram um líquido administrado à força. Em seguida, mães, pais, idosos, jovens. Pessoas chorando, gritando, algumas tentando escapar. Outras, resignadas, caminhavam até os recipientes por vontade própria. Algumas testemunhas relataram que Jones instruiu os adultos a manterem seus filhos calmos enquanto morriam, dizendo que aquilo era um ato de amor e libertação. Não se tratou de um suicídio coletivo voluntário. Muitos foram coagidos, outros forçados. Alguns poucos tentaram fugir pela floresta e sobreviveram para contar a história. Entre os mortos havia mais de 300 crianças. No centro do pavilhão, Jones permaneceu com um pequeno grupo de leais. Ele não bebeu o veneno. Foi encontrado morto com um tiro na cabeça, possivelmente disparado por um dos próprios seguidores a seu pedido ou por ele mesmo. Quando as autoridades guianenses chegaram a Johnstown, no dia seguinte, encontraram um cenário devastador. Centenas de corpos enfileirados, dispostos lado a lado no chão. O cheiro era insuportável, o silêncio absoluto.
Ao todo, 918 pessoas morreram naquela tarde. Foi o maior suicídio coletivo da história contemporânea e, até os ataques de 11 de setembro de 2001, foi também o maior número de civis americanos mortos em um único evento fora do país. Quando as imagens de Jonestown começaram a circular pelo mundo, a comoção foi imediata. A imprensa internacional estampou fotos dos corpos enfileirados no chão, muitos deles com o copo plástico ainda nas mãos. O nome Jonestown passou a ser sinônimo de fanatismo, manipulação e morte em massa. Nos Estados Unidos, o impacto foi devastador. Famílias inteiras haviam desaparecido. Comunidades inteiras foram abaladas. O governo americano foi criticado por não ter agido antes, apesar dos inúmeros alertas feitos por parentes, ex-membros e jornalistas. As investigações revelaram a complexidade do controle exercido por Jim Jones. Cartas, gravações e documentos encontrados na comunidade mostravam um ambiente de constante vigilância, castigos físicos, ameaças de morte e doutrinação diária. Era uma sociedade fechada, criada para impedir qualquer pensamento independente. Alguns sobreviventes conseguiram escapar pela floresta pouco antes do início do envenenamento. Eles relataram que Jones vinha preparando os membros para aquele dia há meses, simulando sessões de suicídio coletivo como ensaios de lealdade. Isso tornou os seguidores mais vulneráveis à ordem final. O massacre de Jonestown provocou um debate profundo sobre o poder de líderes carismáticos, os perigos das seitas religiosas e os limites entre liberdade religiosa e abuso de poder. Instituições governamentais passaram a monitorar mais de perto organizações religiosas isoladas. Grupos de apoio a ex-membros de seitas foram criados e o termo lavagem cerebral voltou ao centro das discussões. Culturalmente, Jonestown virou referência em livros, filmes, séries, músicas e até memes, frequentemente usada como símbolo de obediência cega e tragédia anunciada. Mas, por trás de tudo isso, estavam vidas reais, pessoas que acreditavam estar construindo algo melhor, que foram enganadas, usadas e silenciadas. Hoje, mais de 40 anos depois, Jonestown ainda é um lembrete brutal do que pode acontecer quando uma figura centraliza poder absoluto em nome de uma causa e quando a fé deixa de ser um abrigo e se torna uma prisão. Você ouviu mais um episódio do Arquivo Obscuro, um podcast investigativo com histórias reais que desafiam os limites da lógica, da fé e da condição humana. E atenção! Esta semana, começamos uma nova fase do podcast com um episódio extra exclusivo no Spotify, trazendo relatos sobrenaturais e histórias reais de terror. Então, se você gosta de casos inexplicáveis, aparições e fenômenos que arrepiam, já segue o Arquivo Obscuro por lá. É de graça e toda semana você vai receber novos episódios direto no seu aplicativo. Nos ajude a espalhar essas histórias. Compartilhe este episódio com alguém que gosta de mistérios e siga o Arquivo Obscuro também no YouTube e nas redes sociais. Jonestown não foi apenas um lugar. Foi um aviso. Um lembrete do que pode acontecer quando uma comunidade inteira entrega sua vida, sua liberdade e sua razão a um único homem. Na próxima semana, voltamos com mais um caso. Até lá!